mas nós não temos noção da importância deste versículo. Por que Deus deu seu Filho? Porque o homem tinha se perdido lá antes. Mas Deus enviou vários mensageiros. Deus enviou várias pessoas para levar recado dele, como vaso de honra dele, para que o povo se arrependesse. E Deus fez aquele povo passar por várias aflições. Quando nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25, onde o povo de Deus está ali escravo no Egito, 430 anos, e Deus, ele ouve a voz dos gemidos do povo dele, e Deus resolve usar um homem chamado Moisés para tirar o seu povo como um forte. E antes do povo sair para a terra prometida, para sacrificar, para glorificar a Deus ali no deserto, Deus também ele faz ali uma simbologia, onde ele manda o povo de Deus pegar um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, para que eles ali fizessem a primeira Páscoa, que significa saída, que significa libertação. E Deus pede para aquele sangue daquele cordeiro que o povo colocasse na porta, ali nas ombreiras da porta, porque Deus ia enviar a 10ª praga, a morte dos primogênitos ali do Egito, tanto de faraó quanto de animal, mas aonde tivesse a marca do cordeiro, o anjo da morte não ia entrar. Meu irmão, se você que está me ouvindo, você tem a marca do cordeiro na sua vida, você tem a marca do cordeiro na vida da sua família, não tem com que você se preocupar. Ainda que o anjo da morte, ele te rodeie, ele anda a seu derredor, ele tente levar o seu filho para as drogas, ele tente destruir o seu casamento, mas você tem a marca do sangue do cordeiro. E este sangue do cordeiro aqui, que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, ele já simbolizava o cordeiro de Deus. Esse cordeiro que Deus ia enviar aqui, aonde o evangelista João fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas este versículo aqui, aonde nós lemos, vem de uma conversa de duas pessoas. Se nós pegarmos aqui o Evangelho de João, capítulo 3, do início em diante, ele fala sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Nós conhecemos a história, aonde um homem chamado Nicodemos, um dos principais sacerdotes, um homem que era doutorado na lei, um homem que conhecia o Pentateuco do início ao fim, um homem que conhecia o livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele conhecia de ponta a ponta, mas ele não conhecia nada acerca do reino de Deus. E este homem toma uma iniciativa, e ele vai até Jesus. E chegando até Jesus, meu irmão, minha irmã, ele fala essas palavras: Mestre, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não o permitir. E Deus dá uma palavra para Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E eles começam ali a dialogar. E Nicodemos, que conhecia da lei, do Pentateuco, e que era uma pessoa ali bem conceituada entre os judeus da sociedade da época, ele vira para Jesus e diz: mas Deus, mas Jesus, mas mestre, como podes um homem velho que nem eu voltar ao ventre da minha mãe? Pode porventura? E Jesus vira para ele e diz: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, muitas vezes, ou eu posso aqui estar falando para alguém que está na igreja, talvez há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, mas não procurou ainda ter um encontro real com Jesus. Talvez uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que têm um conhecimento extraordinário, mas não procura conhecer o dom gratuito do Espírito Santo.
não procura colocar o rosto em terra, não procura jejuar, não procura calejar o seu joelho ali se humilhando na presença do Senhor, quer viver uma vida de aparência dentro da igreja, quer viver uma vida ali, mostrar grandeza para os homens. Meu irmão, você tem que mostrar grandeza para Deus, você tem que se humilhar na presença do Senhor. Assim era Nicodemos, um homem que perante a sociedade ali, se as pessoas daquela época ali perguntassem, talvez até uma mãe de família, a quem ela queria dar sua filha para casar, ela, claro que ela ia dizer: vou dar minha filha para Nicodemos, porque era uma pessoa respeitada, bem conceituada, entendia da lei, entendia de tudo, mas não tinha conhecimento nenhum de Deus. E o que eu quero falar para você neste estudo, meu irmão, o que eu quero falar para você neste estudo, minha irmã, é para que você busque o conhecimento de lá do alto, o conhecimento que vem de Deus. Não busque ser reconhecido pelos homens, porque aquele que busca o amor deste mundo, o amor de Deus não está nele. Nós temos que buscar as coisas que vêm de lá do alto, nós temos que buscar o nosso reino, nós temos que buscar a nossa justiça. As coisas aqui são passageiras, meu irmão, minha irmã. As coisas aqui são passageiras, lutas vão, lutas vêm, vitórias vão, vitórias vêm, derrotas vão, derrotas vêm, e assim sucessivamente. Nós só vamos ter paz, nós só vamos ter alegria, nós só vamos ter gozo quando o nosso Mestre, o nosso Emmanuel, o nosso Jesus Cristo nos chamar para a glória. Aí lá, Ele mesmo enxugará todas as nossas lágrimas, e nós teremos um corpo semelhante a Ele, um corpo incorruptível. Lá não vai ter maldade, lá não vai ter ambição, lá não vai ter inveja. E aqui, quantos irmãos têm inveja do outro? Quando Deus está usando um irmãozinho ali, o outro já fica com inveja, já fica tentando derrubar. Porque quem derruba crente dentro da igreja é o próprio crente, é o próprio irmão, que não acredita na chamada dele. Nicodemos era um homem assim. Nicodemos era um homem que tinha todos os preceitos da sociedade, mas não tinha o conhecimento de Deus. E eles começam a dialogar. E Jesus diz: tem que nascer de novo, tem que nascer da água, ou seja, da palavra de Deus, tem que nascer do Espírito, porque o que é nascido de carne é carne. Onde nós falamos lá de Gênesis, nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós nascemos com esta raiz, aonde aqueles homens que estavam ali no paraíso pecaram, e nós herdamos esta carne. Mas Deus, aqui é onde nós lemos, para nós fecharmos a mensagem, com a sua misericórdia, grandeza, com a sua bondade infinita, com o seu amor inexplicável, Ele dá o seu único filho, mas Ele dá o filho dele para o ladrão, para o prostituto, para o adúltero. Deus não faz acepções de pessoa. Talvez até você poderia morrer por um herói. Talvez até você poderia morrer por uma pessoa boa. Mas você teria coragem de morrer por um assassino? Você teria coragem de morrer por uma adúltera, por uma prostituta? É claro que não. Mas Deus, Ele veio resgatar, Ele veio buscar aquilo que estava perdido. E eu e você estávamos perdidos. Você que está ouvindo esta mensagem, meu irmão, compartilhe essa mensagem. Você ainda que não é evangélico, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Você vai ter a paz do Espírito Santo em você. E você que já está há muito tempo na igreja, você que examina as Escrituras, você que lê as Escrituras, você que vive uma vida aparentemente para os irmãos da igreja, uma vida de, digamos assim, de vitória, mas você sabe que dentro de você é só derrota. Procure ter um conhecimento maior do Deus que você serve. Procure ter um encontro real com esse Deus que você serve. Aí sim, aí Ele vai mudar a sua história. Aí Ele vai mudar a sua vida. Esta palavra aqui que eu estou falando, neste ensinamento, é para pessoas que estão vivendo como Nicodemos, uma vida de aparência para a sociedade, uma vida onde quer agradar